Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre quando a criança tem um sonho assim, é motivo de alerta. E qual a mensagem que está por trás do subconsciente dela com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, que tipo de sonho é esse? Que quando a criança tem um sonho assim, e os pais, os responsáveis, devem ficar alerta. As crianças acordam assustadas, geralmente, e vêm comentar o sonho que tem com o irmão mais velho, com a irmã mais velha, com os pais, com os responsáveis. Ela sonha que está sendo sequestrada, ou que alguma criança, que ela conhece ou não, está sendo sequestrada, ou que um personagem de um desenho, de uma série, de um filme que ela assiste, que ela gosta, está sendo sequestrada. A ação principal do sonho, o objeto principal do sonho, envolve o sequestro de uma criança, que pode ser ela, a sonhadora, ou pode ser uma outra criança, conhecida ou não. E quando uma criança tem um sonho assim, e vocês escutam ela falar sobre ele, fiquem alertas. Por quê? Porque esse sonho significa infância roubada. Ou seja, algum entendimento, alguma ideia, algum tipo de peso emocional tem recaído nos ombros dessa criança e que o subconsciente entende que aquilo não é para a idade dela. Está, de certa forma, afetando todo o sistema emocional dela. Está estressando, está causando ansiedade. Não condiz com a idade dela. Então podem ser o peso de responsabilidades, de muitas responsabilidades que não condiz com a idade dela ainda, para que os pais ou responsáveis ou irmãos mais velhos estejam depositando sobre o ombro dessa criança que teve esse sonho. É como, por exemplo, você pegar uma criança bem pequena e mandar ela carregar um carrinho de pedra. Um serviço que é de pedreiro, de servente de pedreiro, é de adulto, não de uma criança. O peso de responsabilidades nos ombros de uma criança com relação às tarefas de casa. Existe uma tabela com relação a esse entendimento de quais responsabilidades devem recair sobre os ombros de uma criança, dependendo da idade dela. Mas muitas famílias estão deixando as crianças assumirem os papéis de adultos dentro do próprio lar. E a mente da criança não é igual à mente de um adulto. Ela não está preparada ainda para assumir todas essas responsabilidades. Assim como os músculos dela não estão preparados para carregar um carrinho de pedra, o cérebro dela não está preparado para responsabilidades desse porte, dessa envergadura, desse peso. E não é só com relação ao peso de responsabilidades que a infância de uma criança pode ser roubada. Pode ser consequências de traumas que estão ocorrendo dentro do próprio lar, ou em algum lugar que a criança tem ficado. Então, quando seu filho, sua filha comentarem um sonho assim com você, prestem atenção. Faça pergunta a ela se está tudo bem. Se enquanto vocês estão fora trabalhando, tudo ocorre bem. Se ela não tem medo de alguma coisa, se não está ocorrendo alguma coisa errada. Nós já falamos de 2 pontos aqui com relação a uma criança ter a infância roubada. O peso de responsabilidades que não condiz com a idade dela e situações que estão ocorrendo no lar ou onde a criança fica e de certa forma estão causando algum tipo de trauma, afetando de alguma forma essa criança e que pode causar prejuízos bem sérios no futuro com relação à medida que ela for crescendo. Mas existem também outros motivos que podem levar uma criança a ter a sua infância roubada, que é o indicativo do sonho que ela teve.
uma criança sendo sequestrada. Pode ser relacionado a algum programa na internet, algo que ela assiste na internet ou na televisão, filmes, séries, YouTubers, alguma coisa que ela tenha assistido que também não condiz com a idade dela. E quando tais informações caem lá dentro da mente da criança, o subconsciente rejeita isso. Porque não condiz com ainda o cérebro estar preparado para receber aquelas informações que estão vindo, seja de um programa, seja de um desenho, seja de algo que ela esteja assistindo, vendo TV ou internet. Então o subconsciente emite um alerta à própria criança. E a sorte dessa criança contar esse sonho aos pais, de que viu uma criança sendo sequestrada ou estava sendo sequestrada. Muitas informações que hoje as crianças estão absorvendo pela internet, principalmente, não condiz com a idade delas. As forçando, por exemplo, a namorar ainda muito criança. O corpo nem está formado, a mente não está formada, não está preparada para receber um relacionamento. São crianças, mas programas de internet, filmes, estão incutindo isso na mente das crianças. E o subconsciente vai regurgitar isso. Por quê? Porque o corpo não está preparado e nem a mente. E ela pode ter um sonho assim, de sequestro de criança, dizendo que a infância dessa menina que sonhou, desse menino que sonhou, está sendo roubada, seja pelo peso de responsabilidades, sejam por traumas acontecendo dentro do lar, sejam por ideias incutidas por programas de televisão ou de internet. Então os pais têm que ficar atentos a tudo o que está se passando no mundo da criança, em volta dela, pois afinal nós somos os responsáveis. Perguntar o que tem assistido, ir verificar como que é esse programa, esse desenho, essa pessoa que ela tem costume de ouvir ou de assistir, para vocês entenderem como que está sendo digerida essas informações pela sua filha, pelo seu filho, pela criança que você tem alguma responsabilidade sobre ela. Então, hoje é muito diferente do mundo de ontem com relação à quantidade de informações que chega até nós, que chega até as crianças. Elas sabem mexer muito melhor em celulares e computadores do que os adultos até. E elas sabem também enganar com relação a quando o pai e a mãe perguntam o que estão assistindo. Ah, nada, não é nada. Então verifique o celular. A responsabilidade é sua. Veja o que eles estão assistindo. Preste atenção no comportamento. Cada idade do ser humano, cada idade tem um processo de aprendizagem, de formação. O cérebro, ele só para vocês terem ideia, ele só vai se completar com relação ao seu desenvolvimento, formação, depois dos 20 anos completamente. Então imagine de uma criança ainda que está em formação. E ali cai algumas informações que não condiz com a realidade dela. O peso de responsabilidades que não condiz com a idade dela. Traumas que nenhum adulto, por exemplo, suportaria. Imagina como isso afeta a mente delas. Ou seja, a infância dos nossos filhos estão sendo roubadas. Seja por internet, seja por TV, sejam por responsabilidades que são nossas, estamos depositando no ombros delas. Sejam por traumas que estão acontecendo e nós não estamos vendo ou não queremos ver. Sejam por brigas de partidos políticos que não estão nem aí para nós.
Eles só lutam pelo interesse deles e nós servimos como cobaias de experiência. Valorize a sua família. Valorize os seus filhos. Não se deixe usar de cobaia por ninguém, seja de A ou seja de B. Se você tem alguém a admirar, seja a sua família. Se você tem alguém para cuidar, seja os seus filhos, seja o seu companheiro, seja a sua companheira, seja as pessoas próximas a ti que ama. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Lembrando que me veio agora essa pergunta: e se eu sou pai, eu sou mãe, eu sou responsável, eu estou vendo a minha filha menor, o meu filho menor sendo sequestrado? O entendimento é o mesmo do sonho deles? É o mesmo. O objeto, a ação principal é o quê? Uma criança sendo roubada. Infância roubada. O subconsciente está te alertando com relação às suas responsabilidades para com seu filho ou sua filha menor. Preste mais atenção na vida deles. Preste mais atenção o que pode estar afetando eles no momento, causando estresse, causando ansiedade. Não é justo para nenhuma criança ter a sua infância roubada. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau.